Meus queridos, vamos aqui para a segunda parte do vídeo, segunda parte do estudo bíblico aqui sobre o arrebatamento, uma realidade para a igreja. Nós estávamos falando sobre o versículo 52 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Então nós vamos passar para uma outra parte. Nós lemos aqui o primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, e agora nós vamos falar sobre a importância de estudar a palavra de Deus e também sobre o pré-tribulacionismo e o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Mas antes de entrarmos nesse assunto de quando será o arrebatamento, se será antes da grande tribulação ou depois, ou no meio, nós vamos entender a parte interessante de se estudar a palavra de Deus. O quão aconselhável, o quão louvável, o quão agradável é o cristão conhecer o manual do cristão, o manual do ser humano, o manual do crente na terra. Deus não deixou o ser humano que ele criou sem manual. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual para o homem. E nela contém aquilo que é necessário para o homem chegar até a Deus. Para o homem chegar até a Deus, é necessário viver a verdade. Então, quando o homem vive a verdade, ele vai chegar até a Deus. É necessário também que peçamos, que a gente venha pedir perdão todos os dias dos nossos erros. Se você não conseguir ajoelhar, se você não conseguir dobrar seus joelhos por algum motivo, fala com Deus, que Ele ouve a sua voz. Ele quer um contato com você, para que você possa estar justificado pelo perdão que há no nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando pedimos perdão em o nome de Jesus, o seu sangue nos limpa do pecado e nós estamos aptos a estar na presença de Deus Pai. Então vamos lá. Qual a necessidade, a importância de estudar a palavra de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 16 ao 18 diz assim: Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação e nem se vê nele nuvens inconstantes, ou seja, não há variação e nem sombra de variação. E vem do Pai das luzes, ou seja, é tudo às claras, tudo muito bem explicado. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a criação. O ser humano é para estar em destaque. O ser humano não é para viver na dúvida. O ser humano é para ter a supremacia da ideia. Ele saber o que ele está fazendo, por que está fazendo, saber para onde ele está indo, por que está indo, ter convicção dos seus feitos e dos seus afazeres. Pela palavra de Deus, ele não será enganado. Para que ninguém te ensine uma falsa doutrina, nós estamos aqui dentro do contexto bíblico, para que ninguém venha te passar um mel na sua boca e você acabe acreditando em falsas doutrinas, em ensinamentos heréticos, nas quais não levam até Deus. Então é necessário que o ser humano não se permita ser enganado. O ser humano que não se permite ser enganado, ele tem sede pelas Escrituras. Ele tem sede pela palavra de Deus. Vamos também agora para 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito aqui. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar,
e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não tem de que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Não existe embaraço na hora de usar a palavra de Deus, porque conhece, porque sabe o que está em mãos. As páginas da Bíblia não estão coladas, é uma Bíblia que você usa, você lê e consegue interpretar. A boa Bíblia é a Bíblia anotada, ela é cheia de risco, de rabisco, de versículos anotados e concordâncias e pensamentos seus e bilhetinhos colados ali do lado, para quando você passar por ali novamente, você poder entender o texto de forma mais superficial, porque você já fez um aprofundamento e agora você está só passando por ali, já estudei isso aqui, já sei como é que é, ponto. Isto é manejar a palavra. É necessário que o cristão maneje a palavra. É a ferramenta dele, é o manual de trabalho do cristão na hora de evangelizar, na hora de esclarecer, na hora de se situar como a Bíblia como bússola. É necessário conhecer a palavra de Deus. E o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para o meu caminho. Então a palavra é lâmpada e a palavra é luz. Então caminhar com lâmpada nos pés e luz no caminho, o caminhante, ou seja, o viajante, jamais irá tropeçar. Jamais será pego por surpresa no caminho que conduz aos céus. Ele vai às claras, totalmente esclarecido do lugar onde está colocando os pés, e vai chegar até o céu. No livro de Mateus, na epístola segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 6 e 7 está escrito, é isso que está escrito, eu não vou abrir lá, para eu poder tomar tempo aqui no vídeo. O que eu quero dizer para vocês é que o inimigo conhece as Escrituras, e o cristão, como Jesus, tem a ordenância de ser conhecedor da palavra de Deus. Assim como Jesus, o cristão tem a ordenança de ser conhecedor da palavra de Deus. Porque quando o diabo foi confrontar Jesus, ou desafiar Jesus, ou pôr Jesus à prova, ou querer testar Jesus no deserto, depois dos 40 dias e 40 noites de jejum, todas as coisas que ele disse para Jesus, ele disse, porque está escrito. Mas Jesus, conhecedor da palavra, porque ele é a palavra, ele dizia, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus, e só ele dará culto. E assim ele humilhou o diabo na palavra. O diabo vinha, está escrito, ele falava, mas também está escrito. É assim que se domina, é assim que se executa, é assim que se maneja, sem se envergonhar, a palavra da verdade. Ok? Vamos para frente. Isso aqui é só para a gente entender que é necessário o cristão conhecer a palavra de Deus para não ser engodado. Vamos lá. Jesus irá voltar. Esta é uma verdade máxima, uma verdade absoluta, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Nenhuma das promessas feitas por Deus, seja por Deus Pai, seja pelo Filho, ou seja pelo Espírito Santo, deixaram de cumprir. Então, nós estamos diante de uma verdade absoluta, imutável, de que Jesus irá voltar. Mas existem algumas linhas de pensamento, algumas linhas interpretativas, que colocam a vinda de Jesus como em algum tempo, dentro do contexto. Essas três linhas de pensamento não negam a vinda de Jesus Cristo, mas eles dão uma versão diferente, são três versões diferentes. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada uma e vou dizer qual é a minha. Existe uma linha de pensamento, uma linha de interpretação chamada pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo afirma que Jesus voltará antes da grande tribulação.
Já o mesotribulacionismo afirma, ou prega, ou diz que Jesus voltará no meio da grande tribulação. Já o pós-tribulacionismo prega e ensina e fala que Jesus voltará após a grande tribulação. As três versões afirmam que Jesus voltará, cada uma afirma que ele voltará dentro de um tempo. Mas o que a Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus? Quando é que Jesus voltará à luz da Bíblia? Levando em consideração que existem três versões, três linhas de interpretação sobre o arrebatamento, eu preciso estar dentro de uma. E eu não estou vendendo meu peixe, porque eu não estou aqui vendendo nada, e também eu não tenho a verdade absoluta, mas aquilo que eu consigo interpretar a palavra, e aquilo que a minha denominação prega, e o pentecostalismo prega, e os teólogos que eu concordo com as suas pregações pregam, é que Jesus voltará antes da grande tribulação. Como que eu consigo provar algo que eu estou falando? Toda teoria bíblica, ela precisa de comprovações. O que é comprovação? Ela precisa de textos dentro da Bíblia. Eu estou falando que Jesus voltará antes da grande tribulação, então eu preciso concordar com isso dentro da Bíblia. Então eu preciso apresentar pelo menos 3 versículos, mas eu vou apresentar mais. Então, nós vamos para dentro da Bíblia falar sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Isaías capítulo 26, versículo 20. Vamos lá. Agora eu preciso ler. Isaías capítulo 26, versículo 20. Está aqui. Eia, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde-te por um tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Vamos ler os outros textos que eu tenho aqui. Vamos para Êxodo capítulo 12, versículos 22 e 23. Êxodo capítulo 12, versículos 22 e 23. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará adiante desta porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para os ferir de morte. Precisamos entender que na Bíblia, quando se fala Egito, se fala de mundo. Então eu já começo a explicar aqui, que assim como Isaías capítulo 26, versículo 20 fala, entra nos seus aposentos, já nós vamos chegar num outro versículo aqui para explicar isto melhor. Mas quando Deus orientou a Moisés, e Moisés orientou o povo a passar o sangue nos umbrais das portas, para que a morte não venha visitar, nós estamos concordando que Jesus livra o cristão, livra o seu povo da sua ira. E a grande tribulação será nada mais, nada menos que a ira de Deus sobre aqueles que não creram no seu Filho, aqueles que preferiram a impiedade do que a santidade. Então, ponto. Nós estamos falando aqui que Jesus, que Deus virá julgar aqueles que não são povo seu. Foi assim que aconteceu no Egito. Vamos embora. Salmos capítulo 31, versículo 20.
Nós estamos andando por toda a Bíblia, não estamos pegando só uma parte. Salmos capítulo 31, versículo 20. No recôndito da sua presença, os abrigas das intrigas dos soberbos, na sua habitação, os proteges das línguas maledicentes. No recôndito da sua presença, os abriga das intrigas dos soberbos. Quando o mundo estiver em polvorosa, nós estaremos abrigados nos recônditos da presença do Pai. E ainda os protegem das línguas maledicentes, aqueles que ficarem aqui blasfemando contra Deus. A igreja não estará mais aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 7, versículo 23. Está aqui. E assim desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais, os grandes animais, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que estavam com ele na arca. Então nós temos aqui 4 textos que comprovam que Jesus irá voltar antes da grande tribulação. Assim como Isaías fala que é para se esconder nos seus aposentos, assim como Deus mandou Moisés orientar o povo a passar o sangue nos umbrais das portas, assim como o salmista escreveu que no recôndito da sua presença os esconde, e assim como Deus orientou Noé a construir um abrigo para se proteger, para que Deus o protegesse da ira de Deus contra a humanidade pecadora, assim também cremos que Jesus voltará antes da grande tribulação. Vamos mais. Primeira carta à igreja de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá, em outras versões, que nos livra da ira futura. Vamos mais? Eu estou gostando disso aqui. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando que não fomos chamados para a ira, mas fomos chamados para a salvação. Não fomos chamados para o castigo, mas fomos chamados para o perdão. Nós estamos falando que não fomos designados para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação. Salvação por meio de quem? Por intermédio de quem? De Jesus, o Senhor, Cristo. Deixa eu ler novamente que eu li errado. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é Salvador e Senhor de todos. Opa! Então vamos mais. 2 Tessalonicenses, Paulo é um gentleman do arrebatamento. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade.
Quem está na verdade não é punido. Os homens serão punidos, as nações serão punidas porque preferiram o engano e o enganador. A igreja, não. A igreja preferiu a verdade e o Salvador. Então nós não passaremos pela grande tribulação. Quando a grande tribulação estiver acontecendo aqui, nós estaremos lá. Vamos lá. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, Jesus falou que é na hora que não penseis. O apóstolo Paulo fala que vai vir como um ladrão. Então o que é que acontece aqui, gente? Acontece aqui que, se disser que vem no meio, quando começar a grande tribulação, a gente sabe que Jesus voltará dentro de 3 anos e meio. Se for para voltar depois, quando começar a grande tribulação, a gente sabe que Jesus voltará depois de 7 anos. Mas não. Jesus virá como um ladrão à noite, quando todos estiverem desapercebidos. Ou quando as coisas estiverem acontecendo desta forma que está acontecendo nos nossos dias. Tratados de paz acontecendo no Oriente Médio. A geopolítica se movimentando como uma matéria viva, andando, se movimentando ali, se ajuntando as peças. E eles estão loucos para dizer o que está escrito no próximo versículo. Quando vos afirmarem paz e segurança, olha só, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto que tomam uma mulher grávida e de que de forma alguma encontrarão escape. Ou seja, quando a mulher começa a sentir as dores, é certo de que o filho vai nascer. E quando começar as coisas acontecerem, não terá escape para os homens, eles vão passar pelo furor, eles vão experimentar a ira de Deus, porque enquanto hoje Deus é amor, ninguém quer se chegar. Quando ele for justiça, não vai ter para onde escapar, porque a porta da graça se fechou. Vamos mais. Vamos lá. Capítulo 5, versículos 18 ao 20 do livro de Amós. Isso aqui fica uma palavra para você que acredita em pregadores pós-tribulacionistas ou mesotribulacionistas. Eu preciso dizer para vocês, eles estão ensinando coisa errada para você. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala no livro de Amós uma palavra muito pesada a respeito disso. E eu estou chegando aqui no livro de Amós para ler para vocês. Amós capítulo 5, versículos 18 ao 20. Olha o que está escrito aqui. Ai de vós que desejais o dia de Yahvé, o Senhor. Para que quereis apressar a chegada do dia do Senhor? Ora, será um yom, um tempo de trevas e não de luz. Será como se uma pessoa fugisse de um leão e se deparasse com um grande urso feroz. Como se alguém entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia de Yahvé, o Senhor, será assim de trevas e não de luz. Um dia de absoluta escuridão e não de claridade, ou seja, sem um raio de claridade. Lendo melhor aqui, o dia de Yahvé será assim um dia de trevas e não de luz. Uma escuridão absoluta sem um raio de claridade, versão da Bíblia King James. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o que é que o profeta Amós fala. Será um
tempo de lamento. Ai, coitados deles, não terá escape e será de escuridão. Presta atenção nisso aqui. A igreja não estará na grande tribulação. Diga isso para aqueles que ensinaram para vocês que Jesus voltará depois da grande tribulação. Diga que eu falei para eles. Diga que eu falei para eles. Mandei vocês dizer para eles que Jesus voltará antes da grande tribulação. Sabe por quê? Porque em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, Jesus chama a igreja de vós sois sal da terra. E no 14 ele diz, vós sois a luz do mundo. Ou seja, a terra estará sem graça nesse tempo. O sal dá graça para o alimento. O sal dá o tempero para o alimento. O sal conserva o alimento. A igreja não estará aqui porque o mundo estará sem graça. Outra coisa que eu digo para vocês. O mundo estará em trevas. No período da grande tribulação não terá luz aqui, a igreja não estará aqui. Por quê? Porque o sal dá o tempero e a luz dá a claridade. Então a igreja não estará aqui por esses dois motivos. Não terá graça estar aqui, não terá luz aqui, será um tempo de trevas, assim como Amós falou, Jesus falou, a igreja é luz, e a luz no tempo das trevas não estará aqui, não estará. Para concluir essa parte, essa segunda parte deste estudo, nós também vamos para João capítulo 14, versículo 1 a 3. Vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Olha só. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito para vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei a mim, para que, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês se lembram que há pouco tempo a gente leu versículo 20 do capítulo 26 de Isaías, que fala, se esconde por um tempo, povo meu, nos seus aposentos? Olha o que Jesus fala aqui. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muita moradia. E neste tempo de grande tribulação, a igreja estará nas moradias celestiais. Nós estaremos como o Salmo 31 e 20 disse, no recôndito de sua presença os escondem. Oh glória, né? Maravilha. Capítulo 3 e 18 de João. Quem crê no Filho não é condenado, mas passou da morte para a vida. Vamos ver se é isso mesmo? Só para eu não ficar falando aqui. Eu sei que está escrito lá que quem crê não é condenado, mas vamos lá confirmar o texto. 3,18. Está aqui, ó. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no unigênito. No Filho, no nome do Filho unigênito de Deus, ou seja, não acreditou em Jesus Cristo, não terá parte no reino de Deus. Ponto. Quem crê não é condenado. E a grande tribulação é uma condenação para aqueles que não creram. Ponto. Ponto, verdade absoluta. Vamos mais. Romanos capítulo 8,
versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu paro por aqui porque o vídeo já ficou longo. Nós vamos ter a terceira parte, quarta parte, quantas partes for preciso, mas vá esperando a terceira parte com esta consciência de que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amém? Volto na terceira parte.